Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho que esta grande e maravilhosa espiritualidade nos apresenta. Nosso mentor da casa, José de Mococa, entendendo de que estamos aqui como irmãos, como amigos em Cristo, e que estamos ainda procurando este caminho que Ele nos mostrava, né? Sobre a verdade que Ele nos mostrava para podermos segui-lo. E devagarinho a gente vai compreendendo de acordo com as possibilidades que nos estão sendo apresentadas. Cabe a nós, quando recebermos algo de algum espírito, de algum irmão nosso de caminhada, estarmos absorvendo isto para dentro do nosso ser. E não só guardar para nós, porque senão isso é egoísmo. É levarmos para todos aqueles que estiverem à nossa volta. Tudo o que aprendermos, vamos repercutir aos nossos irmãos, vamos levar aos nossos irmãos, todos aqueles que estiverem em nossas vidas. Não importa como levemos, não podemos levar às vezes com a extensão das mesmas palavras, levemos através da ação, levemos através do pensamento, levemos através da harmonização. Amemos uns aos outros, respeitemos os nossos semelhantes, não importa a religião, a sexualidade, a cor que esses vivam, somos irmãos em Jesus e somos filhos de Deus e carregamos em nós todos os seus atributos, os atributos do Pai, os atributos do Pai, aquele que alimenta as nossas almas e que nos faz viver e estar estendendo-se para a eternidade é o amor, porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Só Ele fará com que estejamos lutando contra as nossas inferioridades, aprendendo uns com os outros, amando-nos cada vez mais. É este o princípio, é esta a base. Poderemos ter todos os conhecimentos do mundo, mas se não tivermos o amor, estaremos vazios. Como nos diz Emmanuel, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levarão a Deus. Então vamos ser sábios para entender que o amor deve estar em nós e ser sábios em que ainda nada sabemos. Temos muito que aprender na extensão da nossa infinita caminhada. É isso, gente? Gente, posso apresentar? Quem vai fazer hoje a palestra é nossa irmãzinha Benê, tá? Nossa irmãzinha Benê, que vem aqui fazer várias palestras. Temos muitas palestras dela, quem não viu, quem é a primeira vez. Nós temos um canal no YouTube da Instituição Beneficente José de Mococa. Fale com a Sandra, com os meninos de divulgação. Eles estarão mostrando como estar entrando e lá estão as palestras, tá bom, gente? Tem palestras muito bonitas, muito proveitosas. Então vamos aproveitar mais uma. Benê, fique à vontade, é nós e Deus. Que as bênçãos sejam que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Hoje foi um dia assim, bem manifestação do meu próprio espírito, bagunçado. Então, a gente. Aqui abaixa. Aqui, já tá baixando. A gente está baixando. Então, a gente hoje vai falar, né? Eu sempre fico muito preocupado com palestras, porque é a tarde de sábado, né? Um momento que a gente dispensa para a nossa aquisição espiritual da semana. Muitos de nós trabalhamos a semana toda, ou seja, em casa, ou trabalhamos fora. Então, é um tempo muito precioso que a gente tem. E por isso, sempre que eu venho para cá, eu fico apresentando a Sandra, né? Ela me faz o convite, eu fico super feliz, o Rafael. Aí depois eu já começo, gente, o que eu vou falar, né? A respeito do que nós vamos conversar nessa tarde de sábado. E aí, eu me desperto, né? Falei para a Sandra, vamos falar sobre as mães na literatura do André Luiz, mais especificamente, vida no plano espiritual, né? Né? Se vou pegar algumas mães, porque a gente está vivendo assim, um tempo muito difícil, né? Um tempo que a gente precisa ter muito amor, como falou o Rafael, e não só muito amor, né? A gente precisa ter resignação, aceitação, sabedoria, né? Para que essa aceitação aconteça.
né? E em todos os níveis, né? Nós precisamos de aceitação em relação às novidades no comportamento, né, sexual das pessoas, que agora ainda bem está mais claro, está mais livre, mas ao mesmo tempo a nossa ignorância nos leva a muito preconceito, né? Nós estamos vivendo assim, enquanto a gente vivia a guerra lá no Oriente, né, a gente sempre fala, os árabes são muito briguentos, né, eles estão sempre em guerra, né? E agora a guerra está aqui no Ocidente, então muito próxima de nós e afetando a economia do mundo todo. E de novo, a gente precisa enxergar a todos como irmãos, né? E não deixar de ver a realidade que a gente vive, né? Se há uma guerra lá no norte da Europa, há uma guerra interna no nosso país, há uma guerra interna no continente, e por causa das nossas grandes diferenças. Então, eu escolhi o tema mãe, porque eu achei que era um tema meio, né, assim, fácil, tranquilo. E depois também, André Luiz nem tem, né, é assim, nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, não tem assim, mãe da vida eterna, né? Não tem nenhum livro assim, pois é. Aí eu abri o nosso lar e falei assim, bom, vamos ver o nosso lar, né? Qual é a primeira mãe que aparece? Qual é o exemplo, né? Então, essa ansiedade, ela foi engraçada, porque na hora que eu pensei no tema, eu encontro uma colega, uma amiga que mora no prédio, e ela vira e faz assim para mim numa hora, Benê, mãe não confere nem santidade, nem infalibilidade. Nós erramos, mãe erra. Aí ela muito assim, até num certo alívio, ela falou, mas pelo menos a gente erra querendo acertar. A gente erra porque a gente erra mesmo, mas a gente faz o melhor que pode com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Aí eu olhei assim, né? Pois é, a gente erra. Aí à noite encontro outra conhecida, outra trabalhadora espírita, a Lena, ela olha assim para mim e faz, olha, nós aqui estamos no luto. Olha a nossa volta, quanto as mães estão aí lutando com os filhos, numa situação de dor, de desespero, de desesperança, não tem nada em volta, né? Essas mães que estão vivendo as guerras na Síria, na Ucrânia, essas mães que estão vivendo a guerra no tráfico de drogas, no morro, né, que veem os seus filhos desaparecendo na tenra idade, nós estamos no luto. Bom, aí na semana seguinte, eu sempre volto do trabalho, eu volto de 1h e pouco, ligo para uma amiga, uma irmã, Fátima, e estou lá nos meus queixumes, ela olha assim, né, no telefone ela me diz, olha, ela pode não ser uma boa filha, mas é uma mãe maravilhosa. Eu falei, nossa, né? Só dá mãe. Chego em casa, eu vou abaixar um pouco a adrenalina, estava estudando Obreiros da Vida Eterna, e no capítulo 12 de Obreiros da Vida Eterna, perdão, de ação e reação. O Hilário e o André estão aprendendo ainda a lidar com a mediunidade, né? Eles estão desencarnados, o André já está há algum tempo em serviço na Terra, mas ele tem vários instrutores. Em ação e reação, no capítulo 12, nessa dívida gravada, ele conta que o André está nos Campos da Paz, num posto de socorro, que é a Mansão da Paz. O instrutor do André Luiz é o Silas. E aí ele sai de dentro do ambiente super harmonizado e vem para o ato, que é o pátio externo do posto de socorro, chamado Mansão da Paz, no umbral. E o André descreve que muda até a atmosfera, assim, rapidamente, uma mudança muito brusca. E tá, o André, o Silas e o Hilário, que é outro companheiro do André, aí chega uma mãe, né, para pedir ajuda. E o Silas imediatamente interrompe a conversa e vai atender essa mãe. E para isso, ele junta o André, o Hilário
e a Luísa, né, que é a mãe da Marina, e vão caminhando para a terra. Na hora que o Hilário sai, ele fala com o Silas, ele vira e fala assim: Silas, que incrível, né? Quantas almas femininas estão aqui a orar, a pedir e a trabalhar pelos seus afetos, né? E aí o Silas reforça que não existe, que são raras as mães e esposas que demandam por plano espiritual e que ao chegar lá não começam já a trabalhar em favor dos seus filhos, dos seus esposos, né? Dos seus entes queridos. Que ele tinha razão, né? Que a mais-valia que a gente tem, na verdade, né, é o amor feminino. Que o amor feminino sustenta a criação divina. E eu falei, nossa, e a gente vive um tempo que é bastante conturbado, né, pelas almas femininas encarnadas na Terra, né? Eu falei, olha, esse tema mãe vai ficar bastante resumido, né? Vai ser fácil falar, né? Sim, fácil. Aí eu falei, bom, então, como eu havia prometido, eu vou começar a catalogar as mães. E eu percebi que na literatura do André Luiz, nos livros, A Vida no Plano Espiritual, tem tanta mãe, gente, mas tem tanta mãe, tem tanto exemplo, é alguma coisa que vai mostrar mesmo, né? Eu brinco assim, né? Eu estava pensando no empoderamento feminino, das feministas, mas o André Luiz, ele faz um empoderamento feminino que a gente não está tão assim, amorosamente relatado, que a gente nem se apercebe, né? O quão feminista esse espírito é, né? Nas palavras de hoje, porque a primeira apresentação que ele faz, e a gente vê assim, na descrição das mães, né, todos os livros, todos, a menos de mecanismos da mediunidade e domínios da mediunidade, todos, a maioria dos capítulos são protagonizados por mulheres mães, mulheres esposas. Eu comecei a querer definir, mas é um tema que dá para a gente falar mais ou menos um século a respeito, sabe? E meditar também, né? Então, eu peguei a primeira. André Luiz, ele, logo que ele se restabelece no livro, lá na colônia Nosso Lar, então eu estou no livro 1, Nosso Lar, capítulo 13. Ele é incentivado por Lísias a ir falar com o ministro Clarence. E aí ele vai falar com o ministro Clarence para pedir trabalho, ele queria começar a trabalhar, ele percebeu que se ele trabalhasse ia ser bem melhor para ele, para a recuperação dele. E quando ele chega para ser atendido, o ministro começa a trabalhar bem antes de todos, né? Lá o ministro não começa a trabalhar às 9 da manhã, não, é bem cedinho. Ele chegou lá, o ministro já estava trabalhando, e aí na hora de atender as pessoas lá, trabalham pra caramba, daí na hora de atender os moradores do Nosso Lar, que lá o ministro também fala com as pessoas, conosco. Aí o ministro Clarencio atende em duplas, atendeu algumas duplas, e aí entra o André com uma senhora desconhecida, que protagoniza a primeira mãe, né? Essa mãe é uma mãe divertida, uma senhora idosa, né? Assim, que mostra assim, uma elegância no vestir, no falar, no trajar, e quando ela chega na frente do ministro, ela já começa, né? Bom, eu estou aqui, ela falou, o que o senhor deseja, menina? Aí ela vira para o ministro e faz assim, eu quero ajuda para os meus filhos. Eles estão encarnados, estão passando por grandes dificuldades. Ela cai num pranto copioso, que a gente percebe que no que o André Luiz vai descrevendo, o André Luiz fica consternado, né? E espantado, porque diz que o ministro não se abala com o choro dela. Aí ele olha assim para ela, fraternalmente fala, ela vira e fala para o ministro, eu sei que o que eles estão passando é justo, que o pai é justo e bondoso, mas eu preciso descer lá para ajudá-los. Aí o ministro olha para ela, mas a senhora acha que Deus
o Criador do Universo, é justo e soberano e que há toda justiça e bondade, o que a senhora quer que eu faça? Falou, me deixe lá para ajudar meus filhos, eu quero orientar os meus filhos que estão sofrendo. Aí ele faz a chamada. Lembra daquela história de Jesus, quando os discípulos falaram que a plateia estava com fome, e Jesus perguntou quantos pães tem? Os ministros do nosso lar têm essa mania também, né? Porque na hora que a mulher estava lá chorando, esgoelando, triste pra caramba, porque os filhos estavam sofrendo, ela estava sofrendo, ele falou, quantas horas, bônus horas a senhora tem? Bônus horas é o tempo que a gente vai para lá, a hora que a gente está bem, fortinho, decidido, a gente deve começar a trabalhar. Cada hora trabalhada, a gente ganha um bônus. Aí ela falou 306, algo similar. Ele olha para ela e fala, mas a senhora já está bem espiritualmente há 6 anos aqui no nosso lar. 6 anos, eu fiz uma conta rápida, dá 56.500 horas aproximadamente. Ela só tinha 300, um pouquinho. Aí ela falou assim, mas você tem que entender, ministro, né? Que o senhor me pôs para trabalhar, mas olha o lugar que o senhor me colocou, né? O senhor me põe lá no lugar que é o Ministério da Comunicação, na vigilância. Aí o ministro, sim, foi a sua primeira oportunidade de trabalho. Eu não gosto de falar com gente ruim. Espírito malfazejo, não quero saber não, largou o serviço. Aí segunda tentativa para a senhora, né? Porque ele falou, mas eu tentei, né? Eu coloquei a senhora para trabalhar lá no Ministério da Suportação, nas câmaras regeneradoras, que vai atender os espíritos que estão assim sofrendo muito. Ela falou, não, falam muito palavrão, não vou ficar perto dessa gente não, não dá para aguentar. Aí falou, mas eu dei outra oportunidade para a senhora lembra que a senhora foi para a enfermagem dos perturbados? Então, só santo para aguentar aquele povo. Não dá, também não foi, só santo que ia aguentar, ela não era santa, não ia aguentar não. Aliás, mãe não é santa, né? Aí olha, aí ele colocou ela em outro lugar, no gabinete de investigações do Ministério do Esclarecimento. Ela falou, olha, fluidos horrorosos. Não deu. Aquela gente, aqueles chefes ásperos, não deu. Ela falou, e aí o que a senhora fez? Ela virou e falou assim, me recolhi ao campo de repouso. Foi descansar. A gente pode. Sabe aquela história de quando você sai daqui, você vai para o plano espiritual, depois que passa toda aquela sensação ruim do desenlace, olha que você está espiritualmente harmonizado, você tem direito a trabalhar. Isso é um direito, né? Porque o trabalho, ele traz alegria, ele traz dinamismo, ele traz amigos, ele traz simpatias, ele desmancha. Imagina quando você vai para a sua cozinha e faz um bolo e coloca na mesa, né? E as pessoas ficam... Então trabalhar traz felicidade, traz um cheirinho gostoso, né, para nossa casa, para a casa dos vizinhos. Então trabalhar faz isso, né? Trabalhar traz essas coisas boas. Mas ela não queria. Então ela ficou lá, no campo de repouso, e aí o ministro falou, então, a senhora não aprendeu a suportar uma pessoa mal-humorada. A senhora não aprendeu a educar alguém que falasse palavras malsãs. A senhora não aprendeu a suportar uma pessoa antipática. A senhora não aprendeu nada aqui por esse tempo. Se a senhora descer, ao invés de ajudar os seus filhos, a senhora vai ser uma mãe paralítica. Não vai conseguir fazer nada. Então, a senhora tem que mudar de atitude. Primeiro, para a gente ajudar, a gente precisa aprender, a gente precisa crescer. Não dá para ajudar sem saber. Toda vez que a gente vai ajudar, a gente tem que parar para pensar que Jesus, ele foi assim o que ajudou mais brilhantemente todo mundo. Mas ele fazia o ajudar parar para pensar no que queria. E além disso, se você quer ajudar, não despreze as suas possibilidades, mesmo que sejam poucas. Né? A pergunta, quantos pães tendes, a gente deve fazer todo dia para a gente mesmo. Não é? Se eu vou me
ajudar, com o que eu vou começar para me ajudar? Né? Se eu vou me ajudar, vou ajudar o outro, com o que eu vou fazer isso? E essa foi a primeira mãe, né? Aí falei, bom, estou começando a ficar no lucro, né? Porque até que lavar a louça eu lavo já aprendi a fazer alguma coisa. Aí a segunda mãe que o André apresenta, eu não achei o nome dela, gente. A mãe dele, a mãe do André Luiz. O André Luiz ficou no hospital durante um bom tempo. Ele desencarnou e ele desencarnou muito desequilibrado, com problemas intestinais, tudo. E aí quando ele vai para o nosso lar, ele fica 8 anos no umbral primeiro para depois ser resgatado e fica no hospital espiritual. E ele ficava incomodado porque já tinha desencarnado o pai, 3 irmãs, a mãe, e ninguém ia ver, né? Ninguém ia visitar o André. Estava meio tristinho, né? Até teve uma vez que ele foi olhar quem orava por ele. Ninguém da família orava por ele. Só tinha uma senhora que ele deu umas consultas grátis para o marido dela. A única pessoa que lembrava do André com uma oraçãozinha era aquela senhora, a qual eu não tinha nunca dado importância na vida. Era ela que jogava lá as gotinhas de orvalho na testa do André quando ele estava no umbral, com as oraçõezinhas que ela fazia de gratidão, né? E então ele estava meio chateado. Aí um dia, acho que é o capítulo 13, descreve a visita da mãe de André Luiz, né? O André, embora recebesse no umbral, no nosso lar, a visita da mãe, ele não percebia a presença da mãe. Porque a mãe estava numa situação espiritual muito mais elevada que a dele. Então, ele não conseguia perceber. Essa primeira visita, ela passa por um dos ministérios, acho que para diminuir o padrão vibratório, e vai para o hospital ver o filho. Tanto que ele fala que na hora que ela entra, ele a vê vestida com as roupas de quando ela estava encarnada, né? Então a gente percebe que ela baixa o padrão vibratório para poder ser vista pelo filho. E aí o André vai e abraça a mãe e ele sente uma alegria de criança ao abraçar aquela mãe que era maravilhosa com ele, né? E aí naquela alegria ela já puxa a orelha dele. Para, porque a alegria demais desequilibra. Aí ela leva, ele estava acostumado nos últimos tempos de vida dela na Terra a cuidar dela, que ela estava muito fraca. E aí naquele momento ela cuida dele. Ela carrega ele até um divã, e ele diz que com as mãos trêmulas, segurando a mão dela, que estava firme. E ela serena vai ouvindo o André. E o André, a hora que viu a mãe dele, quando a gente vê mãe, o que a gente faz? Né? Quer bolo de fubá, quer, mãe dá para fazer, mãe, olha a minha roupa, não está passada, e acho que esse botão caiu, né? Assim, o André começou com tudo, né? Uau, agora estou podendo. Aí ela vira para ele e fala, filho, por favor, para. Olha o que você está fazendo comigo. Com os seus queixumes, o meu coração de mãe começa a se enternecer e eu começo a retomar a minha postura de mãe lá na Terra, que não me faz bem e não te faz bem. O que nós temos que ter, meu filho, é gratidão a Deus por esse encontro, por essa presença. Levanta o seu padrão vibratório, agradece ao Senhor esse encontro, esse momento, não é? Essa oportunidade que Ele nos dá. Essa é a mãe do André. E aí, para mudar, a hora que ele... E meu pai? Cadê meu pai? Né? Falou, pois é. Meu pai falou, o Laerte está no umbral. Como assim? Né? O meu pai era um homem que respeitava as relações familiares, um pai incrível. Como que ele está no umbral? Falou, pois é. Mas, fora de casa, ele se consorciou com 2 outras mulheres. E essas mulheres eram espíritos um pouquinho menos felizes, né? Elas desencarnam antes dele, e quando ele desencarnou, ele ficou preso num umbral mais denso por elas, né? Então elas não deixavam ele escapar.
E a mãe do André, então, já estava há muito tempo, décadas, 30 anos, tentando ajudar o pai do André. Não só ela. Uma das filhas, a Luísa, que havia desencarnado quando o André era pequenininha, ajudava a mãe, né? Aí a gente começa a reparar isso, e ela ainda fala que a Clara e a Yolanda, duas outras irmãs do André, estão presas também no umbral. E aí o André fala, e onde você está? Eu posso ir até onde você está? Ela fala, ainda não. Você não tem condição de chegar no local que eu vivo. E a sua mãe lá trabalha muito. E aí a gente percebe essa mãe, que é uma mãe que está no plano superior, que trabalha junto com espíritos mais elevados, pela humanidade como um todo, embora ela seja um anjo trabalhando para a humanidade como um todo, ela continua trabalhando especificamente pelo núcleo familiar dela, pelas duas filhas que estão no umbral, pelo marido que está no umbral, pelo André que estava no umbral. Também é ela que trabalha, que vai, que leva os amigos, o ministro Clarente, que resgata o André. Mas a mãe do André está com todo um trabalho espiritual por trás para elevar esse filho ao lugar que ele deveria estar, né? Que claramente o André veio para a Terra e falhou, pisou no tomate aí na jaca em algumas coisas, não fez o que devia, por isso que ele foi parar no umbral. Porque o que o André traz espiritualmente para a gente, logo depois, uns 12 anos depois de desencarnado, ele começa a treinar com o Chico Xavier. Ele fica 8 anos no umbral, uns 4 anos de treinamento, e depois ele já começa a psicografar. A mãe dele vai reencarnar em setembro de 1940, ele fala que recebe uma visita da mãe, isso está no capítulo 46. E a mãe falando que vai voltar para a Terra para receber o pai dela. O pai do André já tinha reencarnado, a Luísa, filha, tinha sido a mãe do pai do André. O pai do André reencarna, a mãe do André vem para receber como filhas aquelas duas mulheres que o seu Laerte, o pai do André, havia desviado. E o André fica assustado: mãe, você vai fazer isso? Você não precisa mais reencarnar, você não precisa mais ir para a Terra, vestir aquelas vestes densas, passar por a possibilidade de falha e tudo. Ela fala: não, eu vou. É o único jeito que eu tenho de ajudar as suas irmãs. E eu preciso ajudar. E o André até fica meio revoltado e fala: a senhora vai ajudar aquelas duas mulheres? Né? Aqueles dois espíritos? Meu filho, são filhas de Deus como nós. Serão minhas filhas, para que eu possa ensiná-las, para que eu possa ajudar. Essa é a mãe do André. Essa é a segunda mãe que eu tive a alegria de conhecer, de prestar atenção, porque olha, a literatura do Chico Xavier é de tamanha beleza, de tamanho ensinamento, que cada pergunta que a gente faz e dá uma de boa e corre um livro do André Luiz para ler, a gente vai encontrar, assim, milhares, centenas de respostas àquela dúvida que a gente teve. E cada momento que a gente vislumbra, muda a nossa visão de nós mesmos. É uma riqueza, é uma beleza, cada frase que a gente ouve, quando sai com amor do coração das mulheres e dos homens, né, que estão nessa doutrina, né? Aí a Dona Laura, ainda no livro Nosso Lar, depois gente, já são 3 mães. A Dona Laura, ela protagoniza grande parte dos capítulos do livro Nosso Lar, gente. Olha, eu até coloquei aqui, eu enumerei os capítulos que ela é a protagonista: Em Casa de Lísias, Amor, Alimento das Almas, A Jovem Desencarnada, Sonhos de Lar, Continuando a Palestra, e depois Bônus Hora. Tudo isso Dona Laura é que traz para a gente. E a volta de Dona Laura no capítulo 47. A Dona Laura é a mãe
que a gente conhece a mãe tradicional, né? Pelo tempo que ela está lá, se era 1940, que Andréa Luiz está descrevendo, ela já está lá há 30 anos, ela foi mãe no século XIX, né? 1890, 1900, 1910. Porque ela está há pelo menos 30 anos lá. E ela teve 4 filhos. Naquele tempo as meninas casavam ali com 15, 16 anos. E já tinham os filhos aos 20. Né? Mas, pelo que a gente percebe na descrição do André, ela deve ter desencarnado há uns 50, 60 anos. Porque para a gente tudo fica muito diferente, né? Atualmente a gente tem aí uma vida média de 70 anos, 80, né? E lá em 1910, 1930, 1940, já se era velho aos 50. Né? Nós estamos todas na flor da idade. Mudou, nós vamos ter que trabalhar até os 100, não é assim, tá aqui. E eu dei graças a Deus, ainda bem que a gente tem que trabalhar, tá certo? Né? Melhor ser aquele que serve. Então veja, a dona Laura, ela vai para o nosso lar após o desencarne do marido. Ela fica na terra, o marido desencarna, e ela fica na terra com 4 filhos, viúva, cedo, naquele tempo, 1900. Imagina, se hoje já é muito difícil para as mulheres o trabalho, imagina o que era lá. E ela cria esses filhos, né? E aí, quando ela desencarna, ela vem para o nosso lar, o marido dela já estava trabalhando, então eles têm o que ela chama de bônus horas. Cada hora trabalhada, você tem um bônus. Aí, dependendo da quantidade de bônus que você tem, o plano espiritual plasma a sua casa para você receber sua esposa e receber seus filhos. O marido dela, que havia se adiantado, trabalha, é um espírito trabalhador, ele monta essa casa, aí a dona Laura chega, desencarnada, aí ela vai receber o Lísias, vai receber a Yolanda, vai receber os filhos, e ao receber esses filhos, eles vão se reeducando lá no plano espiritual. No momento que o André chega, a dona Laura já tinha vivido lá mais de 30 anos. E ela, com o equilíbrio, o aprendizado, ela ganhou direito a ver a vida dela no passado. Ela volta 300 anos de existência, dela e do esposo. E aí ela percebe que tem alguns débitos a resgatar. E embora ela não precisasse mais reencarnar, ela opta por voltar à Terra, receber novamente alguns espíritos como filhos, para poder resgatar esses débitos. Dona Laura dá uma indicação logo aqui no nosso lar da importância da maternidade. Ela fala: André, eu trabalho, né, cuidando dos espíritos que aqui chegam. Quando eu cuido de um espírito que chega aqui criança, eu recebo em dobro pelo meu trabalho. Isso para a gente entender o que é a maternidade, o que é exercer a maternidade, né? Que por muito tempo ficou obrigatoriamente em mãos femininas. Criar, educar, levar a criança do berço até a fase adulta, né? Atualmente a gente vê alguns pais solteiros, né? Alguns pais que são verdadeiros parceiros das mães, né? A gente até brinca, o lado feminino que aparece, né? Eu gosto muito daquela frase do Caetano Veloso, uma das músicas: expor o meu lado feminino não vai afetar o meu lado masculino, né? Então a gente percebe que o desenvolvimento espiritual, né, faz com que os espíritos que têm as características mais voltadas para o masculino exponham as suas aquisições ditas femininas, né? Então,
a gente precisa começar a perder todo esse preconceito, né? É bobagem esse preconceito que a gente tem, né? Os pais e mães também são muito bons. Aí a gente vai entrar em mensageiros. Olha, outra mãe, a Ismari. A Ismari, no capítulo 17, ela aparece, que é uma mãe, acho que a gente está vendo muito acontecer isso atualmente, né? E esse é um exemplo que de repente ficou muito atual. A Ismari, a esposa do Alfredo, nesse momento aqui, em 1944, o Alfredo é o diretor de um posto de socorro em Campos da Paz. Campos da Paz é uma região de umbral pesado, tá? Ninguém está sozinho na Terra. Embora seja uma região de umbral pesado, com a gente revoltado, gritando, fazendo estripulias, perdendo pendrive, fazendo os outros sair correndo, depois o pendrive está na bolsa, essas coisas, esses espíritos assim, então, é um lugar assim, mas tem uma luz. Aqui não tem a instituição José de Mocó, então lá tem um posto de socorro que o André descreve como um palácio, né? Que é mais ou menos assim que os espíritos enxergam aqui. O problema é que a gente enxerga a parte material do centro, né? Só. Mas quem tem visão vê isso daqui. Essa torre de luz azul que sobe, que é enorme, né? E tá cheio de, parecem aqueles cometas, sabe? Brilhantes que vêm e que vão, que são os espíritos que estão chegando para nos ajudar e que estão indo fazer trabalho em outro lugar, porque também a gente não pode ser mimado e achar que eles vão ficar só aqui, né? Não é só a gente que precisa. Então, André descreve essa visão. Ele está no umbral, ele vê aquele castelo iluminado, né? E aí, ele, Anacleto, que está levando eles para lá, ele fala assim, aqui é o Alfredo que toma conta. Na hora que ele entra, ele vai conhecer o trabalho feito lá naquele posto de socorro, para avaliar um ambiente muito tranquilo, e aí você tem a apresentação da Ismari. A Ismari é a esposa do Alfredo. Mas ela só vai lá, naquele castelo, uma vez por mês. Ela é um espírito muito elevado. E olha a história dela na Terra. O Alfredo é um empresário aqui na Terra. Ele tem um sócio e o sócio começa a querer ter um caso com a Ismari. E a Ismari repudia o sócio. E ele, para se vingar, arma uma cilada. Como ela não abre para ele fica anos tentando, ele arma uma cilada. Num dia que o Alfredo está fora de casa, ele manda uma pessoa, um homem, entrar na casa, ficar escondido num quarto ao lado. E na hora que o Alfredo chega, o homem sai da casa simulando que está saindo do quarto onde a Ismália dormia. O Alfredo, enlouquecido de ciúmes, pega uma arma, sai, tenta matar a pessoa, o homem não consegue, volta para matar a esposa, de repente ele não consegue matar a esposa, ele é paralisado. E aí a esposa jura que não sabe quem é, que nunca viu, mas o cara deixou um chapéu lá para mostrar que ele era assíduo frequentador da casa. E aí o Alfredo não acredita na esposa. Pega a esposa, leva para a casa dos pais, pega os 2 filhos e vai embora para a Europa. Essa menina, Ismari, entra numa depressão enorme, morre 2 anos depois de contrair tuberculose. E o Alfredo volta para o Brasil, cria os filhos. Quando o sócio dele está no leito de morte, aí ele confessa o que fez para a Ismari. O Alfredo quase enlouquece, mas não consegue reabilitar a memória da esposa, porque as pessoas que conviveram com ela na época já não estavam mais aqui no plano. Aí ele vai para o plano espiritual, sofre, aprende e é cuidado, se recupera e agora é diretor desse posto de socorro.
E adivinha quem é que está cuidando dele? A Ismália. A Ismália, que é um espírito evoluído. A Ismália, que teve a maternidade sequestrada porque ele, Alfredo, tirou dela os 2 filhos. Ela, que vem em socorro do esposo enganado. E o mais lindo do amor dessa mãe, dessa mulher, dessa esposa da Ismália, é que ela perdoa o Paulo, porque que é o sócio, né? Porque ele aprontou tudo isso, mas não aprontou só com o Alfredo. Outros lares também ele aviltou, ele explodiu com outros lares, teve o mesmo comportamento. Ele tinha mania de perseguir mulher casada. E aí ela recolhe esse Paulo do umbral e ele está lá numa das câmeras, né, que seria um quarto, sendo cuidado por ela e pelo esposo. Então essa é outra mãe, esposa, que eu achei que nem estava, porque nos mensageiros, né? Aí eu falei, olha, o título, né? O romance do Alfredo, e uma mulher linda, maravilhosa, que já está lá no plano superior, que desce para cuidar do esposo e daquele que destruiu o próprio lar dela, né? Então esse é o amor do perdão, né? Essa realmente tem filhos, porque perdoa. Aí, ainda aqui, a gente tem outra mãe. Gente, eu acho que eu vou ter que diminuir o número de mães, porque eu estou no segundo livro, em várias etapas, e só tem mulher maravilhosa, incrível, né? A Dona Isabel. Dona Isabel, é por isso que eu falo, olha, ela 1944, 45, os mensageiros, e a Dona Isabel era uma senhora madura de 40 anos. 40 anos hoje a gente fala, é uma menina, não é? Dona Isabel, viúva de Isidoro, fica com 4 filhos, gente. Lá em 1945, Segunda Grande Guerra, miséria espalhada. E aquela senhora, com a Joana de 16 anos, o João de 12, e a Marieta, a Noemi e a Nelly. As meninas, todas egressas do nosso lar. O André Luiz fala que elas tinham assim, aquela aura linda, né? O menino veio do grau, mais pesado. Essa mãe, nossa, que linda, porque ela é costureira, cuida dos filhos, né? Viúva, 1940 e poucos, cuidando dos filhos. E a casa dela, por que chama Oficina do Nosso Lar? Porque ela e o marido, Isidoro, vieram para a Terra para montar o centro espírita, vieram para essa missão. E aí eles fazem a casa deles e um salão um pouco maior, contíguo à casa, onde tem as sessões espíritas. O André fala que foi o primeiro lugar na Terra que ele chegou e não conseguiu entrar direto. Que a proteção espiritual a essa casa era de tamanha ordem que ele e o Hilário, para entrar, tiveram que receber permissão. Eles só foram, a entrada dele só foi permitida a hora que o instrutor dele mostrou aos espíritos que faziam a vigilância da casa que eles eram espíritos amigos. Naquela casa só entra espírito amigo. A Isabel é médium, além de mãe. E aqui também uma coisa bastante interessante, né? Porque ela é uma médium ostensiva, é uma médium com missão, né, mediúnica, com mandato mediúnico. E o André fala que ela enxerga assim 10% da atividade espiritual que ocorre no entorno. E o Joãozinho, ele quer alugar o salão para as pessoas, porque ele queria dinheiro, né? Eles faziam uma refeição por dia, a situação estava muito difícil. Aí ela fala, não, esse salão está destinado ao trabalho. Você não vai alugar para colocar móvel, coisa nenhuma. Ela falou, e se eu insistir? Olha a resposta que ela dá. Eu sou uma mãe
não sou uma mãe que veio aqui para criar ilusões nos corações dos meus filhos. Eu sou uma mãe, se eu amo vocês, eu tenho que levar vocês a caminho reto. Ela deu um puxão de orelha nele e falou, não, a gente não está aqui para fazer uso dos bens espirituais que a gente tem para conseguir vantagens materiais. Não é isso. Aquele salão, não. E se você insistir, você vai ter comigo. Então, essa é uma mãe que me faz falta. Nossa, olha, você vê? Eu até escrevi, olha, eu não sou uma mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se eu muito amo vocês, eu preciso incliná-los ao caminho reto. Aí, eu fiquei feliz com o Natal, estou lá em Missionários da Luz, a Anacleto. Agora já é o número 3, né? Aí, a Anacleta me deu o exemplo oposto. Ela estava preparando a preparação de experiências, o André está descrevendo um grupo de espíritos do nosso lar responsável por reencarnações na Terra. E a Anacleta chega e é tratada com muito carinho, com muito amor pelos espíritos que estão fazendo a preparação. E o Herculano, um dos espíritos, vira e fala assim, Anacleta vai voltar com a divina missão de receber para junto de si os 4 filhos, para que eles possam reparar os enganos. E olha o que a Anacleta fala, na hora que começam a elogiar. As mães que não completam a obra de amor que o Pai nos confia junto aos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçar os serviços que foram imperfeitos. Ela, o que acontece com ela? Ela é uma mãe de família, tem 4 filhos, é de classe média alta, pelo que fala, o marido abastado, um marido muito trabalhador, queria levar os filhos para o lado do trabalho, mas ela mima excessivamente os filhos. Ela dá tudo que eles querem. E anula a influência do pai. E eles, com a história de eu preciso conviver socialmente, eu preciso me divertir, eu preciso não sei o quê, eles se degradam. Eles caem nos vícios piores possíveis, desencarnam muito cedo, vão para o plano espiritual, em situação espiritual muito difícil. E aí a Ismália desencarna depois do desencarne dos filhos. Quando ela chega no plano espiritual, ela vê a bobagem que ela fez. Tentando impedir os filhos de sofrer, ela acaba ajudando os filhos a despencar nos vícios que eles já traziam. Né? Então, às vezes a gente olha para algumas mães assim, né, que são bravinhas, né, rígidas, dão umas broncas feias nos filhos, né, e a gente fala assim, ai gente, que sorte, também, não sei, acho que era o mentor que falava, né? Às vezes vem alguns alunos, né? Eu sou professora e vem assim, ai, porque minha mãe me fez levantar cedo, me deu uma bronca, me falou que essa nota não é coisa que se faça, que a minha profissão é estudar, eu que estudo direito, que não existe matéria difícil, existe estudante preguiçoso. E aí a mãe falou um monte, o moleque chegou lá assim, né? Acabado. Eu olhei para ele e falei, nossa, que sorte, né? Aí ele olhou para mim e falou, como assim, sorte, sua? Eu falei, não é. Ela ama tanto você que nem teve preocupação de brigar com você. Ela sabe que você também ama. Que ela brigou com você para você acordar e fazer o que é melhor. Né? E é o que a Ismália acaba de falar. E olha que eu já queria esse livro muitas vezes, gente, eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido como é difícil ser mãe. E qual é a parte complicada? Que é essa que a Ismália falou. Que é a parte de falar, não, esse não é o caminho. Né? Como dói. Mas a gente tem que ir. Né? A gente precisa ir. E aí, ação e reação.
A Luísa que foi quem causou toda essa vontade de falar sobre as mães. Ela estava no ar, foi ela que motivou aquela viagem do Silas, do André e do Hilário para a Terra. A filha dela, né, a Marina, estava em iminência de suicídio. E ela chega desesperada no átrio, quando o Silas sai com o André e o Hilário e fala: minha filha não está aguentando mais. Aí o André vem com o Silas e na hora que ele chega, a Marina está debruçada no berço, onde tem uma criança de uns 2 anos de idade, na descrição do André Luiz. E o André Luiz, ao olhar espiritualmente, percebe que a criança teve um parto difícil, teve lesões, e a criança é surda, muda, e a criança choramingava, e a mãe, então, desesperada, beijava a criança e se despedia, né? E na hora que ela vai tomar um copo de veneno, o Silas fala para ela mentalmente: você vai morrer sem fazer uma oração? E ela ouve e cai na cama e começa a fazer oração. Na hora que ela faz oração, ela conta o porquê de tudo aquilo, né? Ela é mãe encarnada, Luísa é a mãe desencarnada. A Luísa, quando estava na Terra, recebeu a Marina e recebeu a Zilda por filhos. A Marina tinha uma dívida com a Zilda. A Zilda é a irmã mais nova. E a Marina deveria, né, cuidar amorosamente da irmã mais nova. A irmã mais nova tinha que casar com um determinado cidadão, o Jorge. Esse Jorge se aproxima da Zilda. Estavam noivos. Mas a Marina comete o mesmo erro que havia cometido em encarnação anterior. Ela atrapalha o relacionamento da irmã com o noivo. O noivo, fascinado pela Marina, deixa a Zilda e casa com a Marina. E a Marina, feliz com o Jorge, quando a irmã mais nova, a Zilda, não aguenta a humilhação e a dor e se suicida. Aí, a Luísa, que está no plano espiritual, que é a mãe dessas 2 moças, recebe a filha suicida e conversa com os trabalhadores lá da mansão lá do Campus da Paz e resolve que essa menina que se suicidou vai voltar como filha da irmã. Aí a irmã engravida e tem essa filha deficiente, né, com problemas de audição e fala. E nesse momento o marido dela vai contrair lepra. Então ela está numa situação assim de desespero total. Ela está doente, o marido está internado na época com hanseníase, e aí eles eram isolados, né, da sociedade, e aí ela não estava aguentando mais. Aí ela faz, né, ela recebe todo o apoio do plano espiritual, e aí o Silas faz uma coisa linda, porque ela começa a se acalmar, ele consegue fazer com que ela derrube o copo com o veneno, e aí depois da oração, onde ela conta toda essa história, né, no final ela vai contando a história e o Silas vai emendando, o Silas faz uma operação magnética nos olhos dela, ela consegue ver a mãe. E aí a mãe dela amorosamente dá uma bronca nela. Então é assim, de novo você vai aprontar, né? Porque, peraí, aí dá uma bronquinha nela lá, dá um aperto carinhoso e ela se sente revigorada a continuar a vida dela. Então a gente vê uma mãe desencarnada correndo atrás de amparar a filha, que é uma mãe encarnada que quase pisa de novo, né? Então quando a gente vai olhando as relações que o André Luiz traz para a gente, para mostrar o que é ser mãe, como a gente consegue. Aí também tem a Poliana, que é uma mãe de um menino em condições extremamente especiais, ele parou o crescimento, ele ficou do tamanho de uma criança aí de uns 2, 3 anos, mas ele já tem uns 15, 16, o crescimento dele ficou com nanismo, e ele também não tem nenhuma visão de realidade, né? Ele vive no mundo dele, que é um mundo lá da Idade Média, quando ele vivia na Itália e era um nobre, e ele e a mãe dele era na verdade esposa dele, aprontavam todas, e eles assim escravizavam e vilipendiavam a vida de muitas
pessoas, né? Na cidade de Nápoles. Aí ele nasce aqui, ela já muito doente, ia desencarnar por tuberculose, está cuidando do filho, que é completamente alheio, mora numa palhoça, longe de tudo, e aí de repente vem o Silas e uma equipe para socorrer, né? Eles também transferem para elas fluidos, a fim de que ela se revigore fisicamente para continuar a jornada dela. Então essa é uma mãe em expiação, né? Enquanto a mãe do André Luiz vem em prova, essa está expiando as suas dores, né? Os seus débitos. E assim, né, a gente vai enxergando que em toda a literatura que vai falar da vida no plano espiritual, a gente sempre tem personagens, mães, em uma luta incrível para conseguir se reerguer e reerguer aqueles que estão à volta delas, né? E algumas delas têm a alegria de serem ajudadas pelos pais, né? A gente tem, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, a linda história da Odila. Nos primeiros capítulos, a Odila é a obsessora da Zumira, que é a segunda esposa do Amaro. A Evelina e o Júlio são filhos da Odila. A Odila desencarna, o Amaro casa com a Zumira, e a Zumira está muito doente. E aí a Evelina faz uma oração para a mãe dela, mas a mãe dela era o espírito obsessor da casa. Essa história dessa mãe Odila é alguma coisa que merece da gente um tempo a mais, né? Não vai dar tempo hoje. Eu sei que ela termina, só para você ter uma ideia, como o espírito protetor da família. Tamanha a cura que o amor traz para nós, né? O amor da Odila pelos filhos e pelo esposo a transforma de um espírito obsessor num espírito protetor das mesmas pessoas que estavam encarnadas. Então ela vira uma ajudante do anjo guardião, para a gente imaginar a beleza que é essa expressão do amor maternal. E também a gente fica falando, mas só as mães biológicas? Não, né? A Adelaide é diretora de um orfanato. A história dela está em Obreiros de Vida Eterna. Ela é uma médium e ela é a diretora de um orfanato espírita e ela é uma mãe maravilhosa para muitas e muitas crianças. E assim, o desencarne da Adelaide é alguma coisa lindíssima, né? Porque ela é a mãe devotada daqueles que não têm mãe, né? E é lindo. Ela estava sozinha no quarto dela, mas na verdade tinha dois espíritos femininos entoando cânticos. E na hora que ela desencarna, ela é uma das únicas que consegue praticamente se libertar do corpo físico sozinha. E ela só demora para desencarnar por amor àquelas pessoas que estão lá no orfanato que ela tanto cuida, né? Que é essa mãe do coração, que todas nós precisamos aprender a ser, né? Mãe do coração, né? Então, é essa lindeza que a gente tem na literatura do André Luiz, do Chico Xavier. Nós precisamos lembrar, né? Hoje a gente está nessa situação com seres viventes no planeta Terra. Olha, ocorreram um total, gente, de 1.319 feminicídios no nosso país. A gente teve aí, em 2020, 1.351 feminicídios. Então, são mais de 3.000 feminicídios, com a desculpa de que amo. Nós não podemos acreditar nesse amor que é uma propriedade privada, né? E nós também não podemos, como espírita, sermos pais e mães só dos nossos, consanguíneos. Porque mal sabemos nós
De repente, vocês estão olhando para a filha de vocês da outra encarnação que deu um trabalho danado, vai continuar dando, viu? Nem pensa. Não é numa encarnação só que a gente melhora tudo isso. Mas é isso que eu queria hoje trazer. Um pouquinho desse amor, né, que as pessoas estão tão preocupadas em conter numa forma física. Esse amor que a gente chama de amor feminino, amor de mãe, é amor, né? E o lado feminino de cada um de nós, se feminino é amor, todos nós somos femininos. Não há nenhum em detrimento do conhecimento, da força, né? Da criatividade, da altivez masculina. Nada vai fazer a nossa humanidade brilhar mais do que se todos nós irradiarmos esse lado feminino que todos nós temos, que é simplesmente irradiar o amor. Simplesmente olhar para o outro como um companheiro, uma companheira de jornada, que pode ser feminina hoje, ser masculino na próxima encarnação, e ser o que quiser ser na outra, né? Sem rotular, com simples capacidade de olhar para o outro com amor. Que a gente consiga isso em algum tempo. Eu sei que vai demorar um pouco, porque a gente é muito ignorantezinho ainda, né? Mas a gente consegue. Né? Alguns que estão aqui já conseguiram faz muito tempo, né? Mas outros não. Mas vamos juntos. Acho que como a Ismália, como a mãe do André, como a Dona Isabel, né? Que estão lá em cima, e hoje, há 50 anos atrás, estavam aqui, estão aqui, devem estar aqui ainda, né? 1944, 45, que elas vieram para cá, né? Muitos aqui podem ser aí uma mãe de André ou uma Ismália reencarnada, né? E não necessariamente, né, no corpo feminino. Afinal, Deus é uma mãe. Obrigada, gente.